Olá, turminha! Hoje na aula de ciências vamos falar sobre a sombra. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem resumida para vocês, vamos lá? A sombra é formada devido à ausência de luz, ou seja, quando a luz não passa através do objeto, apenas em volta dele. Aqui temos uma imagem, tá bom? Para fazermos uma análise. Mas antes, vamos retomar o que passamos na aula anterior de ciências? Olha só, ao longo do dia, nós podemos ver o Sol em diferentes posições no céu. Isso acontece porque a Terra está girando em torno de si mesma. Lembram disso, do movimento de rotação? Ela nunca para de girar. A visão do movimento depende do lugar onde está o observador, tá bom? E quando a luz do Sol ilumina algum objeto ou ser vivo, forma-se a sombra. Então, vamos analisar essa imagem? Aqui nós temos o Sol, que nasce aqui ao leste, tá bom? Leste, tá bom? Lembrando que o lugar onde o Sol nasce é nascente. Temos uma trajetória aparente do Sol aqui, que ela vai, tá bom? Então, nasce ao leste, nascente, e se põe ao oeste, que nós podemos chamar de poente, tá bom? Mas o que nós iremos analisar hoje é o seguinte, é a questão da sombra. Então, nós temos que pensar o seguinte, a sombra fica sempre oposta ao Sol. Então, bem cedinho, quando a gente acorda, o Sol surge no horizonte, clareando tudo aqui na Terra. Então, ele está aqui, ó, desse lado. Então, se a gente observar, o corpo impede a passagem da luz solar. Lembrando que o Sol é uma fonte de luz, então, nesse caso, o corpo impede a passagem da luz solar, formando aqui o quê? Uma sombra, tá bom? Então, olha, analisa direitinho. Bem cedo, de manhã, nós temos aqui o Sol ao leste, impedindo a passagem da luz solar. Olha a sombra onde que fica? Do outro lado, tá bom? Analisando a próxima imagem, tá bom? Desenhe a sombra conforme a posição do Sol. Então, do outro lado, eu já fiz esse desenho para vocês. Então, olha só. Aqui, o Sol nasce ao leste, olha a sombra onde ela é projetada, do lado oposto. Agora, ao meio-dia, aqui, ó, onde o Sol está bem no meio do céu, a impressão que dá, né? Bate na cabeça e o que acontece? Quase não se observa a sombra. Agora, olha a tardezinha o que acontece. A sombra fica comprida de novo e sempre projeta do lado oposto ao objeto ou à pessoa em que está exposta. Tudo bem? Indo para a nossa atividade, na apostila Trilhas de Conhecimento, nós temos a atividade 5, a sombra. Trilha de conhecimento, percebendo o movimento e a posição do Sol através da observação da sombra. Vamos observar? 1. Observe as 3 figuras e as sombras projetadas. Estão as 3 figuras aqui. Essa figura. Aqui é a figura 1, aqui é a figura 2, aqui é a figura 3. Tá bom? Em cada imagem, pinte de amarelo a posição do Sol para a produção ou não das sombras projetadas. Escreva abaixo de cada imagem o período correspondente. Manhã, meio-dia e tarde, tá bom? Então, conforme nós já estudamos, agora há pouco, tá bom? Tem-se a sombra aqui. Aqui quase não tem sombra. E nessa imagem tem a sombra do outro lado. Então, vamos voltar. Pensem. A sombra projeta no lado oposto ao Sol. Por quê? Porque o objeto que está aí vai impedir a passagem da luz solar, tá bom? Então, baseado nessa explicação, vocês irão responder sozinhos essa atividade, tá bom?
E nesta última parte, a parte 108, é uma brincadeira que você vai fazer aí em casa com a sua família, tá bom? A nossa aula termina por aqui. Até a próxima.